Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Te bendizemos, ó Deus, por esta manhã, a oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja. Aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Queremos ser moldados e aperfeiçoados, ó Deus, a cada dia pela tua palavra. Que os 5 ministérios entrem em evidência na tua igreja, para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do ministério, para a realização da obra. Queremos ser aperfeiçoados nesta manhã, moldados para cumprirmos a nossa missão e vivermos o teu propósito pleno aqui nesta terra. Engrandecido e exaltado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Eu te agradeço, ó Pai, e eu invoco a tua glória neste lugar. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É isso aí, Tição. Toca fogo. É assim, o fogo aceso vai incendiando os demais. Ó, ajuda aí, Robson. Coloca um em cada lugar, lá na galeria, que assim esparrama. É que a gente contrata assim as pessoas, fala assim, olha. Eu fui esses dias com a Rebeca e o Aldo numa conferência em Buenos Aires, depois de tanto tempo sem poder participar de conferência, e eu preciso me alimentar também. Eu tenho investido nisso, e muitas vezes viajando, para estar com homens de Deus, que são referenciais para o mundo. E nós estávamos no teatro, quando abriu-se as cortinas assim, aquele cenário, a fumaça e o louvor, deu um blackout, acabou a luz. Meu irmão, aí o pastor, qual que é o nome dele, filha? Chris Mendes. Meu irmão, impressionante. Eu falei, Rebeca, esse povo é contratado para gritar tanto? E então, tinha 2 meninas do nosso lado, nós estávamos assim, a 3 níveis. Meu Deus do céu. Ele falava, Jesus, Ele é bom, mas é em todo lugar. Impressionante, quase não deixava ele falar. Mas você sabia que tem igreja que faz isso? Tem pessoas específicas para incendiar os demais. Amém. Quando faz o apelo para vir à frente, já tem uma equipe preparada, já vai vir na frente chorando. Você sabe que vai contagiar os demais, vai. Ô meu irmão, chora aí, por favor. Mas a gente vai rir agora, depois no final a gente chora. Ai, glória a Deus, vocês são bem-vindos. Interessante, nasci para amar, nasci para servir. Existem lugares que pessoas que não servem jamais acessarão. Quando você se dispõe a servir, você vai acessar lugares que pessoas que não servem jamais acessarão. Coloque isso dentro de você. Sabe por que você está aqui de manhã, hoje? Porque você serve. Quem foi convidado para estar aqui? Líderes, auxiliares, anfitriões e alguém que serve. Então você está neste lugar porque você se dispôs a servir. Quando Moisés subiu ao monte, Arão era o sacerdote, era o segundo, mas que estava liderando o povo espiritualmente. Mas quem subiu ao monte com Moisés? Quem subiu ao monte com Moisés? Josué. Quem era Josué? Servidor de Moisés. Esse título servidor muitas vezes não se enquadra no nosso perfil de autoridade, semideuses que nos tornamos. Você é um servidor, parece uma coisa banal, mas servidor e servir é um título divino. O apóstolo Paulo, ele reconhecia que ele era apóstolo, ele sabia que ele era apóstolo, ele tinha convicção que ele era um apóstolo, um mestre, um pregador, mas ele se refere a ele também, não apenas como um apóstolo, um pregador ou um mestre. Ele se refere, Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Servo.
Existe uma geração que ainda não aprendeu a servir. Existe uma geração que está aprendendo a servir. E nós estamos no processo, aprendendo a servir. E você vai acessar lugares que outras pessoas não servem. Alguém olha para o apóstolo André, pastor Tano, e fala assim: por que eles sentam ali com o apóstolo, sempre estão com o apóstolo? Porque ele carrega a minha pasta, ele dirige o meu carro. Fala: estou tranquilo. Ele falta abrir a porta para mim. E sempre estão pertinho de mim. Mas algumas pessoas falam: poxa, eu já estou com ciúme desse negócio. Não é, pastor João? Não precisa ficar com ciúme não, viu? Você tem um lugarzinho no meu coração. Você é o caçulinha. Mas o André é o primogênito. O André está conosco há mais de 30 anos. Antes que eu existisse, ele já era. Eu ainda estava informe no ventre da minha mãe. Ele era o filho do pastor Caldas, o grande Caldas, apóstolo das nações. E nós nos conhecemos, ele era menino e eu era uma criança. Mas ele pediu que eu me tornasse pai dele, ele veio e ficou uma semana comigo. O apóstolo Caldas, quando ele veio a Campo Grande, depois de alguns anos de ter vindo pela primeira vez, e ele viu a igreja, ele ficou assombrado, assustado. Ele se ajoelhou diante de um ancião. Ele falou: divisor, ora comigo, o que está acontecendo aqui é diferente. Ele falou: você recebe o meu filho para que faça uma conexão com ele, porque ele está assumindo a igreja. E eu estou saindo, ele está assumindo o ministério. Você recebe o André? E o André veio e ficou comigo uma semana. Depois ele foi tomado por um ciúme, porque o André passou a estar mais comigo do que com ele. Ele falou: não é possível. Perdi o filho, mas não perdeu não. É o pai biológico dele, sempre está com ele. Hoje o André cuida dele. Cuida dele. Eu disse para o André: honre o seu pai até o último dia da sua vida aqui na terra. Eu disse para ele isso. E ele tem cuidado do seu pai. Provendo através de Deus, mas ele é um canal para prover o pai. Isso é extraordinário. Nasci para amar, nasci para servir é o tema do nosso congresso. Quando Saul foi enviado pelo seu pai para caçar as jumentas, filho de Quis, um benjamita, ele disse: leva um moço com você. Era um servo, um escravo. E eles saíram para caçar as jumentas. E eles caminharam e não encontraram as jumentas. Acabou o pão, acabou a água. Saul disse para o servo: vamos voltar, porque agora o meu pai não está mais preocupado com as jumentas. Agora ele vai começar a se preocupar conosco. Olha o papel do servo, como é importante. Ele disse: aqui nesta região tem um profeta. Vamos ao profeta. Ele pode dar a direção para que nós encontremos as jumentas. Saul disse: mas como a gente vai ao profeta? Todas as vezes que alguém ia a um profeta, honrava o profeta com uma oferta. Era um princípio. Todas as pessoas que iam a um profeta, eles levavam uma oferta. Eu tenho pedido horários muitas vezes com alguns homens. Eu pedi um tempo com o pastor Márcio Valadão. Fui o Aldo. O Clodoilson estava com a gente, Aldo? O Clodoilson. E eu fui a Lagoinha, ter um tempo com ele. E ele é bem maior que eu. Eu fui aprender com ele. Mas eu levei a minha oferta e coloquei diante dele. Falei: isso é uma oferta, uma semente de honra. Não porque ele precisasse daquilo. Na verdade, ele poderia dar a mim 10 vezes mais do que eu dei a ele, 100 vezes mais. Mas não está nisso. Quando eu pedi um horário com o pastor Carlito Paz, eu levei uma equipe comigo. E nós fomos estar com eles. Ele se dispôs em nos receber. E ali eu disse: eu tenho uma oferta para semear na sua vida. O presente alarga o caminho. Na nossa concepção de mente caída, é suborno, é comprar alguém. Nossa mente está fechada para isso. E o diabo diz: olha, não dá presente não. Não honra desse tipo não, porque isso é bajulação. Mas quando você se apresenta diante de alguém com honra, portas se abrem, conexões são estabelecidas, e você recebe da unção que está sobre a vida daquela pessoa. Entenda isso. Todos os dias você tem a oportunidade de se expressar, se dirigir a alguém, expressando honra, quer que sejam por palavras ou por ação.
não seja omisso. Quando eles chegaram, o moço disse para eles, para Saul: olha, eu tenho aqui um quarto de ciclo de prata. Porque Saul disse: nós não podemos ir ao profeta, eu não tenho nada para oferecer a ele. O moço disse assim: eu tenho um quarto de ciclo de prata, vamos ao profeta. E quando eles chegaram ao profeta, Samuel já tinha no dia anterior recebido uma palavra de Deus a respeito de alguém que viria a ele, e ele ungiria como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas algo interessante vai acontecer, por quê? Eles vão para um lugar, eles se assentam a uma mesa. Imagina uma mesa com 30 pessoas, não eram pessoas comuns. Não era qualquer pessoa que tinha acesso àquele lugar. E eles se assentaram diante de 30 homens, que eram homens importantes na sociedade, não eram comuns. E Saul tomou o lugar de honra, e ao lado dele quem estava? O servo. O servo. Saul tomou o lugar de honra oferecido por Samuel, e ao lado dele estava o servo. Eu fui numa reunião, o pastoral desses dias foi com muita sabedoria, ele fez como que por uma parábola, e Paulo diz assim: olha, eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, ou se fora do corpo eu não sei, que esteve ao terceiro céu. Eu conheço alguém que esteve no terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. É igual o Pelé, né? O Pelé não fala na pessoa, né? Na primeira pessoa, ele fala na outra pessoa, quando ele se refere a ele. Ele falou: conheço um homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, foi arrebatado, esteve no terceiro céu. Mas ele está falando dele mesmo. E outro dia o pastor Aldo fez esta parábola com algo que aconteceu comigo. Eu fui estar com um rei, e tinha uma mesa comprida assim, e eu fui com muitos pastores. Estávamos conversando, de repente a secretária do rei me chamou à parte com o pastor Ronaldo, e falou: posso vir aqui? E nos levou, já fomos à sala do rei, e tivemos um tempo particular lá com ele. E quando nós voltamos, a mesa comprida, geralmente o rei senta assim na cabeceira, e ali senta o primeiro-ministro, o segundo-ministro, o terceiro-ministro, assim, os assessores mais diretos. E as pessoas que vieram falar com ele debaixo da hierarquia de autoridade. E eu saí, quando eu voltei, já tinha gente sentada lá, na primeira cadeira. E eu brinquei com ele, disse assim: olha, a Bíblia diz que quando a gente vai para uma festa, alguma celebração, alguma coisa, deve sentar um pouquinho atrás, para que, se eu chegar alguém mais importante, alguém não vem e diz: olha, dá para você sair? Porque tem alguém aqui mais importante que você, para não ficar constrangedor. É o princípio bíblico. E a pessoa entrou na sala e disse: por favor, esse lugar está reservado, o senhor pode ir. Meu irmão, mas eu tinha falado com a pessoa, falou: olha, a Bíblia diz assim. Ele falou: a Bíblia diz lá, aqui é diferente, aqui é quem chega primeiro. Assim, isso é lá na igreja, aqui não é assim não. Não chega na frente e se coloca para ver se você chega. De repente chega a secretária e diz assim: por favor, e pediu que eu sentasse lá, e o pastor Ronaldo sentasse ao meu lado. Olha, sempre a honra é o que? É preferência, é respeito, é apreciação, tratar com deferência. Deus tem ministrado ao meu coração sobre o Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? Quem, Senhor, morará no teu santo monte? Quem? Uma pergunta. Fala: aquele que não difama. Vai para frente. Sinceridade, aquele que não difama com a sua língua. O que é difamar? É depreciar. É tirar a fama de alguém. Isso, todos nós, sem exceção, nós temos coisas positivas em nós e temos coisas negativas. Não é difícil olhar para você e destacar em você os pontos negativos, os seus erros, as suas falhas.
mas quão difícil se torna destacar os seus pontos positivos. Quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo de Moisés é aquele tabernáculo transitório pelo deserto, e ali estava a arca, e ali era a presença de Deus. Depois vem o tabernáculo de Davi, que fica na cidade de Davi, em Jerusalém, e ali a presença de Deus, a Shekinah, se manifestava, falando: quem vai estar neste lugar? Quem vai permanecer é na presença dele, aquele que não difama. Eu me lembro que tivemos um pastor que ele saiu um pouco chateado da igreja, e daí ele falou dos meus carros, publicou lá que meus carros eram os carros importados. Pastor, com um carro importado, aquilo ali magoou, eu fiquei chateado, fiquei amargurado. Eu liguei para o pastor dele que tinha contratado ele, falei: me ajuda, rapaz, eu estou chateado. E aí passou aquilo, Deus me curou, comecei a orar por ele. Um dia um outro pastor me ligou pedindo informação a respeito dele. O que você diria? Não é que eu sou espiritual assim não, viu? Mas eu só falei coisas boas a respeito dele. E eu não sei se a pessoa queria ouvir isso, queria ouvir outra coisa. Falei: mas você é muito bonzinho, hein? Eu falei: não, aqui a serpente já está sendo neutralizada dentro de mim. Mas eu ganhei com aquilo. Eu me lembro que na jornada, na caminhada, você vai ter pessoas que vão estar ao seu lado e pessoas que se levantam contra você, é normal. Mas o nosso coração precisa estar guardado. Guardado. Para nós não difamarmos. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem vai permanecer na tua presença? Aquele que não difama. Então nós estamos em treinamento, aperfeiçoamento, a expressão da honra. Nasci para amar, nasci para servir. Que essa identidade seja formatada dentro de você. Quem é o maior? E há uma competição nesse mundo para ver, para demonstrar quem é o maior. Quem tem mais posse, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder. A mãe dos filhos de Zebedeu, Zebedeu é um nome bom para colocar no filho, se alguém ainda não tem filho, Zebedeu. Alguém vai colocar, não precisa colocar também. O pastor Márcio Valadão foi apresentar uma criança, e aí tal, deu aquela introdução e orou. Ele falou assim: ai, tem tantos nomes bíblicos para se colocar nos filhos, nomes lindos. Vamos consagrar o Michael Jackson. Eu nem sei porque eu falei isso. Eu estava dando... Ah, isso, me ajuda aí. Passei pelo Covid, estou recuperando a memória. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram os mesmos que, quando Jesus vai passar pelo território dos samaritanos, não quiseram hospedar Jesus. Eles chegaram para Jesus: deixa a gente fazer uma oraçãozinha forte aqui, aquela tipo universal, vamos chamar, invocar fogo do céu e queimar todo mundo. Esse era Tiago e João. Mas eles eram bem próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João eram as colunas mesmo, aqueles de linha de frente. Você sabia que Jesus tinha pessoas que ficavam lá dele, que não permitiam que todo mundo chegasse, não? É verdade, quando os gregos vieram para ter com Jesus, foram a Filipe e falou: olha, deixa, a gente quer falar com ele. Aí Filipe foi para Pedro, sabe, para quem estava mais perto. Era assim, cercavam Jesus, não deixavam muito não, tinha um cordão de isolamento. Mas a mãe deles falou: eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Que quando, lá na glória, né, quando entrares lá, que o meu filho, um esteja à tua direita, outro à tua esquerda. Meu irmão, os outros ouviram, os outros ficaram chateadinhos também, porque todos queriam, né, estar na preeminência ao lado. Ele falou: presta atenção, aqui neste mundo, os que governam são os maiorais, quem governa são os maiores, mas saibam vocês que no reino, o maior é aquele que serve. Então a mais alta patente no reino é para quem serve. Nós estamos tão preocupados e querendo títulos,
Não está no título, está no desenvolvimento da sua função, do seu chamado, não importa o lugar que você foi estabelecido. Eu louvo a Deus porque nós temos centenas e centenas, que sabe, mais de 1 milhar de pessoas servindo na comunidade global. São milhares, é impressionante. Você acha que eu peço para que alguém vai me receber lá no meu carro? O pastor Marcelo Tocha falou de mim, eu estou constrangido. Estou constrangido, não estou acostumado com esse negócio não. As pessoas pegando a bolsa dele, até do André, a pessoa pegando a bolsa do André, falando, não precisa pegar a bolsa dele não, deixa ele carregar a bolsa dele. Isso aí é doido, né? Até a bolsa do André, os discípulos querem pegar. Eu falei, não, deixa ele carregar a bolsa dele. Tô brincando. E eles vão me receber lá no estacionamento. Fala assim, eu tenho mão, tenho pé, tenho tudo, para quê? Mas eu permito, por quê? Não é por mim, é por eles. É por eles. Porque eu já fiz isso com os meus pastores. Eu já fiz isso. Eu me lembro quando eu fui estabelecido diácono, o pastor Hélio, era o pastor da igreja, eu era empresário, eu chegava antes, e ali eu usava terno e gravata, meu irmão, terno e gravata é difícil, é duro, hein? Mas eu usei esse negócio por tempo, muito tempo. Não que esteja errado, cada um, né? Eu gostaria de usar aquela bata, mas eu não tenho coragem ainda. Eu não tenho coragem, mas eu queria usar a bata. Hã? O Arnaldo usa a batinha assim. A bata mesmo, aquele negócio comprido assim, sabe? É aquilo que eu gostaria de usar, mas eu ainda não tenho coragem. Quem sabe quando ficar mais idoso eu vou ter coragem. Mas ainda estou muito novo para fazer essas extravagâncias. Mas eu me lembro que eu abri a igreja e quando terminava o culto, o pastor ia ali atender as pessoas. Ele não tinha pressa não. O culto terminava 9 horas, ele ficava 10 horas, 10 e meia, tem vezes 11 horas da noite, e eu lá na porta esperando para fechar a igreja. Me lembro quando nós fomos entrar num prédio aqui à frente, 3100, era uma marcenaria antiga, horrível. E eu disse para o pastor, olha, cuida da palavra e da oração. E essa reforma deixa com a gente. Eu era empresário. Fui lavar o prédio, pintar o prédio, carpir em volta do prédio. Foram sementes que eu fui plantando. Então quando alguém olha e vê, fala, poxa, como que pode chegar lá e alguém servir como está servindo o apóstolo? E parece que não faz nem sentido, e na mente humana não faz sentido. Mas é uma cultura que nós geramos. Não falando, mas fazendo. Não é um discurso, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E aqui é faz o que eu faço. Aqui é olha para mim, como Gideão disse, olha para mim, o que eu fizer vocês devem fazer. As células começaram na minha casa. Na minha casa. Eu cuidava dos homens, a apóstola cuidava das mulheres e a Rebeca cuidava das crianças. Lá em casa, e por anos, eu viajava, dava a chave para auxiliar, eles abriam a casa e recebiam as pessoas. E mesmo nas viagens, a célula continuava. Amém, glória a Deus. Então, começa onde? Começa em nós, essa disposição para servir. A mais alta patente no reino alcança aquele que serve. A mais alta patente no reino alcança aquele que serve. Esse livro é resultado e é fruto desta série que ministramos aqui, Nasci para Amar, Nasci para Servir. Interessante, estava conversando com o apóstolo André, quando nós desenvolvemos as séries, geralmente você prega uma, duas, na terceira mensagem fala, acabou o assunto. Mas Deus tem sido gracioso para conosco, que a cada semana Ele tem acrescentado mais e mais o tema que Ele tem nos dado. E vem a revelação, vem o entendimento, e estamos sendo ampliados. Isso é fruto, não de um discurso ou simplesmente de um estudo, mas é fruto daquilo que nós vivemos, daquilo que nós praticamos. A unção que você honra, nela você prospera. Que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve. Não teve. Queridos, no corpo de Cristo, temos os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5. São todos apóstolos, são todos pastores, são todos mestres, são todos profetas? Lógico que não. Os 5 ministérios, eles foram estabelecidos para o aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios, eles foram estabelecidos para o aperfeiçoamento dos santos. É como você pega uma pedra bruta e vai lapidando. Esse é o propósito dos 5 ministérios. Para quê? Para o desempenho do ministério, para a realização da obra. A igreja, que é o corpo de Cristo, a nossa responsabilidade não é fazer, a nossa responsabilidade é trabalhar com você para que você faça. Você pode entender isso? Isso é a realidade do corpo. Nós herdamos numa cultura religiosa católica romana, onde as missas eram rezadas pelo padre, ele ficava de costas e falava em latim, e latia, ninguém entendia nada. Desculpa, essas coisas vocês cortam, tá? Pelo amor de Deus. Eu ia falar do Lula hoje aqui, mas não vou falar dele. Maldade. Eu vou falar o que eu ouvi. Um dos fundadores do PT diz assim: o Lula não tem escrúpulo. Ele falou. Era uma entrevista. Se eu não me engano, é Hélio Bicudo, um advogado. Um outro lá, não lembro o nome da pessoa, mas foi um dos fundadores. Ele percebeu e disse: ele não tem escrúpulo, ele não tem limite, ele não tem caráter, é um mau caráter. Fala: posso estar difamando o Lula? Pelo amor de Deus, você não falou que não deve difamar ninguém? Então me perdoa, Jesus. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Coisas relevantes. Nós somos uma igreja relevante. Dê um aplauso ao Senhor. Quando você reconhece a unção que está sobre a vida de uma pessoa, você desfruta daquela unção. Eu me conectei a muitos homens de Deus, e alguns deles eu nunca vi, nunca estive pessoalmente com eles, e alguns outros Deus permitiu que eu estivesse. Mas eu me conectei a muitos deles através dos seus livros. Não tem aquele livro que você pega, você abre, você nem lê. E geralmente, alguns, principalmente quando ganham livros. Eu ia te dar um livro, mas não vou dar, você vai comprar. E outros. Porque se der, você não lê. É assim que acontece. Quem já teve essa experiência de ganhar livro e não ler o livro? Seja sincero. Quem já ganhou um livro assim, fala assim: eu já ganhei e não li. Estou falando aí, ó. Então você vai comprar o livro. Interessante, eu viajo assim, estou no aeroporto, vejo aquelas livrarias, eu vou lá e olho, começo a olhar os livros, falo: vou comprar isso aqui, daí eu leio. Me interessa. Mas eu me conectei a essas pessoas apenas lendo os livros, porque eu reconheci que havia ali algo poderoso, revelação, unção era liberada. É impressionante. Eu comecei a honrar a unção que estava sobre esses líderes. Eu fiz parte da escola da fé, Kenneth Reagan. Ele tem alguns ensinamentos que você vai ler e falar: isso aqui. Mas nós temos a sabedoria, e a gente come o peixe e não engole as espinhas, não é verdade? Criança não, criança ela come tudo, engole tudo e engasga. Mas nós maduros, assim como você maduro, você lê e fala: isso aqui não serve para mim, deixa de lado, mas aquilo que serve você pega. E aí você reconhece aquilo e você desfruta daquilo. Eu me conectei a David Young Show, lendo Quarta Dimensão. Aquilo ali era demais para minha cabeça, meu irmão. Mas ele falava Quarta Dimensão e eu viajava. Eu entrava numa viagem transcendental, eu saía do corpo assim, e me transportava lá para a Coreia. Eu me via na igreja, eu me via na montanha de oração, eu me via naquele culto às 5 horas, 5 horas tem um culto de oração, uma bênção, eu me via lá. E depois de 20 anos, mais um pouquinho, quase mais de 30 anos, eu fui arrebatado. Quando eu vi, eu estava em Azoto, como o Felipe, estava lá na Coreia do Sul.
andando lá. Mas como você foi arrebatado? Não, foi de avião. O Felipe não, o Felipe foi transladado. Ele estava com o eunuco, de repente ele já terminou a mensagem, cumpriu a missão, batizou o camarada e já se encontrou em Azoto. Eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa lá em Palhoça, para a igreja de Palhoça. E eu vou pedir, Deus, estou em Palhoça. Como chama o reverso, alto reverso, como que eu treino lá? Metaverso, agora eu estou no metaverso. Metaverso. Não tem aquele negócio que você coloca assim, parece que a pessoa está, como chama aquele negócio? Um painelzinho que parece a pessoa ali. Holograma. Holograma, agora eu vou colocar o holograma nos campos, daí eu vou pegar aqui, vou estar lá nos campos, maravilhoso, hein? Tem uma meia, alguém de algum campus. Imagina aquele trem lá, colocou aquela placa aqui, e você vê o camarada. Fala, Jesus dos crentes, o que está acontecendo? Está chegando o final, está chegando o fim, já faz hora que está chegando. 2000 anos é a preparação para o fim. Jesus falou que está voltando, 2000 anos. A coisa está assim acelerada. Acelerada. E eu estava lá, honrando, porque eu honrei aquela unção do reconhecimento, Deus me levou. Eu chego lá, o que ele vai pregar? Quarta dimensão. Meu irmão, é quarta dimensão de manhã, quarta dimensão no almoço, quarta dimensão na noite, e a igreja com 1 milhão de pessoas. O poder da oração. Interessante. A unção que você honra, nela você prospera. Nela você prospera. Interessante, meu irmão. Eu preparei uns trem aqui. Eu ia falar sobre os 3 Cs. Convicção, compromisso e caráter. Mas não falei nada disso. Algumas coisas têm que acontecer de uma forma radical. Radical. Radical, diga radical. Para mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, meu irmão. Nós fomos formatados, nos colocaram numa forma para pensarmos assim, em conceitos, ideias, estruturas religiosas mesmo. Fomos colocados numa forma para pensarmos assim. Estava conversando ontem com o pastor Marcelo Toschi, que eu falava Toshi, falei que ele era japonês. E a Rebeca falou, pai, alguém disse que não é Toshi, é Toschi. Eu falei, Toschi? Eu estou chamando ele de Toshi, ele nunca falou nada. É a humildade dele. Aí eu falei com a secretária dele, falei, vem cá, como que é o sobrenome dele, como que pronuncia? É Toshi, uma tocha ou é Toschi? Ela falou, é Toschi. E ela começou a chamar de bispo, o bispo, é Toschi. Eu falei, tá. Queridos, é interessante. Tem coisas que a nossa mente ainda não entende, não processa. E a gente tem os nossos cultos assim, tipo iFood, aquela coisa rápida, né? Fast food. E as conferências e os congressos são bons porque você passa 10, 12 horas. A gente está tão acostumado naqueles... Mas o culto é assim mesmo. Você tem um horário para começar, para terminar, senão não funciona. Mas congresso é diferente. Conferência é diferente. Eu não entendi porque você vai nessas conferências. Eu fui agora lá na Hillsong, começou 10 da manhã, terminou 10 da noite. Você saiu de eu falei, talheres, tinham 12 talheres. Olha só, começava com 2 mensagens, 2 pastores ministravam, depois você ia para os talheres, você escolhia o que você queria comer. Não é comida não, iFood, não é comida não, é a palavra, você escolhia os temas. Chama Porta Aberta, Casa Aberta, né? Um evento chamado Casa Aberta. Foi feito para que eles contassem os bastidores, como funciona a igreja, o DNA, a sua cultura. Em cada área, desde louvor, oração, intercessão, conexão, como conectar as pessoas. E falou de toda a estrutura de finanças, mostrou tudo. Começamos 10 da manhã, terminamos 10 horas da noite. Esse tempo é muito bom. Eu fui para Gana, a gente levantava 6 horas, pegavam a gente no hotel, não sei para que aquilo. 6 horas da manhã, a van passava, e se você não fosse de van, não tinha como ir. E aí você ia para aquele lugar lá, você não tinha mais como voltar, porque você dependia da van.
E quem conhece Gana, rapaz, tem uma coisa esquisita lá. Você passa por uns lugares assim, é como se você estivesse entrando ali no Rio de Janeiro, naqueles morros. E ficamos naquele complexo. A gente chegava de manhã e a gente saiu 10, 11 horas da noite. Meu irmão, as cadeiras eram coladas que a gente assim, sentava e se encostava o joelho da frente. E aqui assim, você não tinha como. Não sei se tinha umas 6.000 pessoas ali. 6.000 pessoas. Sem ar-condicionado. Mas é bom que eles usavam o perfume francês, Cici Noir. Meu Deus. Tudo com asinha. Oh, meu Deus do céu. Vou beber água para parar de falar. O Marlon foi comigo. Por que você foi comigo, Marlon? Você lembra? Não, ele foi comigo porque ele serve na igreja. Falei, eu preciso de alguém que fala inglês. O meu inglês é nós foi, nós vai, nós vamos, nós fomos. Uma vez eu fui para Londres, ministrar em Londres. E fui só. Geralmente eu levo alguém que fala inglês comigo. Eu não preciso saber tudo também, eu tenho que ter alguém que sabe comigo. Você acha que eu sei operar o meu iPhone ontem travou. Você tem que... Quantos que ele treinava? Eu tinha que eliminar 50 GB para começar a usar o WhatsApp. Meu WhatsApp saiu do ar. Eu comecei a tremer. Eu tô sem WhatsApp. Falei, mas meu irmão, é um negócio complexo esse trem. Falei, Marisa, me ajuda aqui, eu tenho que ter alguém que saiba, não precisa saber tudo. Ela entrou, mexeu, ia olhando, e ela é mais rápido um pouquinho, e ela foi, rapaz, não é possível. Porque ela destravou o trem, falou, vai baixando aqui. É muita coisa para tirar, deletar, coisa que eu recebo. É interessante, tem um sistema para você não armazenar, mas tudo que eu recebo mesmo fica armazenado. Daí eu fui, tanto que eu vi, tinha eliminado acho que 3, pouquinho, rapaz, mas já dá para usar, então vamos usar. Aí o Marlon foi comigo, porque ele falava inglês, francês, ó. O que mais você fala, Marlon? Ó. Fala inglês, fala francês. Hã? Fala a língua dos anjos. Então quando você serve, você vai a lugares que pessoas que não servem não vão. E eu louvo a Deus porque você se dispôs a servir. Mas vamos avançar aqui para terminar a minha parte. Fala, para de enrolação, apóstolo. Pelo amor de Deus, você começou já chegando enrolando. Eu não estou dando tempo aqui para o toque chegar não, viu? Eu estou pregando, vocês estão entendendo? Fala, mas você nem leu a Bíblia? Que pregação é essa? Porque tem assim, né? O cara fala, mas nem leu a palavra. Mas olha que coisa extraordinária. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, o povo estava com a mente escravizada, sim ou não? Eles começaram a pensar como os egípcios pensavam. Eles começaram a ver os deuses dos egípcios e eles também queriam ter deuses iguais aos do Egito. Tanto é que Arão vai lá e faz um bezerro de ouro. À noite eu vou falar sobre isso. É assunto para a noite. Se Deus deixar falar também, se mudar, eu vou ficar assim. Mas algo interessante aconteceu. Falou, tem que quebrar essa forma deles pensarem. Eles estão pensando como escravos, mas eles não são escravos. Estão numa terra, essa terra ali como escravos. Mas eles não são escravos, é o meu povo, são os hebreus. É os donos do mundo. Mas eles foram sendo formatados de tal forma por 400 anos. E eles começaram a pensar como escravos. Aí vem o quê? Algo de choque, é o que vai acontecer hoje aqui. Algo de choque, para romper mesmo. Sabe o que Deus disse para Moisés? Vai lá e diz para o povo, fala com o faraó primeiro. Mas você vai tirar o povo por 3 dias, caminhando pelo deserto, para me oferecer sacrifício. Meu irmão, tem sentido? Por que não pode ser caminhar 3 dias no deserto para oferecer um sacrifício? Não pode caminhar meio-dia? Não pode caminhar um dia? Para romper algumas coisas dentro de nós tem que ser algo radical, assim, que quebra. Porque nós fomos formatados numa mente de pedintes, como aquelas sanguessugas que tinha 2 primas, dá e dá.
A nossa mente está formatada para dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Eu não sei. É mais fácil esse discurso. Quando o apóstolo René chegou para mim e falou, Edmilson, esse era julho de 2000. Ele disse assim, eu quero que você vá a Israel comigo. Foi a primeira vez que ele veio a Campo Grande. Em 2000 ele veio 2 vezes. Em 2001 também veio 2 vezes. Ele naquela época estavam começando os congressos no Brasil. E ele, geralmente nos estados, ele ia uma vez por ano. Mas por 2 anos nós fizemos 4 congressos com ele em Campo Grande. E a primeira vez que ele veio, disse assim, eu quero que você vá a Israel comigo. Eu disse, como? Ele falou, de avião. Mas eu pensei assim, como? Impossível. Na minha mente dizendo, quanto custa um pacote? $5.000? $4.000? Eu já pensei. E ele falou, você não vai só, você vai com a Marisa. Aí enlouqueceu. Eu falei, não, a minha mente estava formatada. Eu não tenho. Meu irmão, eu me lembro que nós pagávamos um aluguel de R$600. Nós viemos para este lugar, fomos pagar na época R$3.100. Um dia eu encontrei uma pessoa de uma outra igreja, ele tinha um comércio aqui na esquina, falou, vocês alugaram esse prédio? Ele falou, alugamos, ele é de uma igreja. Se eu ficar nervoso, eu falo qual é a igreja. Aí ele disse assim, quanto vocês vão pagar de aluguel? Eu falei, R$3.100. Ele colocou a mão na cabeça, vocês ficaram loucos? Meu irmão, isso tem 27, 28 anos, Clodoilson? Cadê o Clodoilson? Olha, eu falei, não precisa saber tudo, tem que ter alguém que saiba. Se eu precisar de data, eu falo com ele. Se alguém fazendo aniversário, eu falo com a apóstola Marisa, eu já sei a coisa. 95, nós pagávamos aqui R$3.100 de aluguel. Meu irmão, era uma loucura. E eu conversava com o Zé Hilton e dizia assim, se a gente ficar perturbado por 3.100, quando a gente precisar de 600 mil, 1 milhão por mês. Se a gente está perturbado com 3.100, imagina quando chegar a precisar de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 800 mil de orçamento por mês. E é interessante que o que traz um rompimento mesmo na nossa mente é algo de impacto. E quando ele diz, você vai, eu fui aquele ano a Israel, tudo pago, paguei antecipado. Estava lá nas ruas de Jerusalém, caminhando por as ruas de Jerusalém. Eu me lembro que eu estava numa conferência com Morris Cirulo. A unção que você honra, nela você prospera. E quem estava ministrando sobre finanças era um discípulo de Morris Cirulo. Morris Cirulo, meu irmão, é extraordinário para a libertação financeira. É um profeta. Ele é judeu messiânico, morreu há pouco tempo. Mas eu tive a oportunidade de me conectar a ele nos seus ensinamentos e desfrutar da unção que estava sobre a vida dele, que agora já estava sobre um discípulo dele. Quando você não honra, você não recebe, meu irmão. Eu vou abrir um parênteses aqui, depois você me lembra para voltar aqui, tá? No discípulo do Morris Cirulo, se eu esquecer. Tá bom? Espírito Santo, me ajuda aí. Eu estava em Jerusalém. Nós estávamos num auditório extraordinário, magnífico. Gente do mundo todo, era a festa dos tabernáculos. E naquela noite um pastor da Indonésia ia ministrar. E os brasileiros, eu estou aqui para ouvir pastor de Indonésia, minha irmã, foi constrangedor. Começaram a sair. O Espírito Santo falou, permanece aí, ouça o que ele tem para dizer. Honre essa unção que você vai captar dessa unção. E os brasileiros mesmo, do jeito que é, tudo de coletinha verde e amarelo, porque é assim que vai. Foi levantando um por um. Eu permaneci. E ali naquela ministração, o Espírito Santo foi ministrando a mim, através daquele homem, dizendo assim, olha, a intimidade traz revelação. E a revelação traz libertação. A intimidade traz revelação. E a revelação traz libertação. Quando você encontra uma pessoa, dificilmente você fala das suas coisas pessoais, a não ser que você seja um boca aberta. Você já viu que é boca aberta? Que já vai falando tudo da vida dele, conta. Não tem gente assim? Mas isso não é muito comum, mas tem gente que faz isso.
Deus, quando você desenvolve intimidade com Ele, você vai conhecendo o coração dEle, e Ele vai se revelando a você, isso vai libertando você, e de repente você está completamente liberto. Eu tinha que voltar aonde? Estou sabendo, quero saber se vocês sabem. Morre Cirula, eu estava lá. O ginásio, meu irmão, 15 mil pessoas, o Ibirapuera estava lotado. As arquibancadas e assim, os anjos estavam assim, igual vocês, os querubins, tudo sentado assim, mais perto. Mas eu estava na arquibancada, que naquela época eu não era querubim. Eu estava lá na arquibancada assim. E o Guero estava ministrando, ele ministrou 2 versículos. 2 versículos. Provérbios 26, 2, atente para isso. Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. Ontem o pastor Marcelo Tosh falou sobre maldição. Deus amaldiçoou a terra, mas Ele providenciou o resgate da maldição através de Jesus Cristo. Fala assim, eu já não estou mais debaixo de maldição. Lógico que não, mas se você pecar, transgredir, a maldição se instala. Ele pegou esse texto e ele conectou esse texto com 1 Crônicas 21, quando Satanás incitou o coração de Davi. Você já viu que o diabinho fez assim, faz. Não tem um desenhozinho assim, que coloca o diabinho, vai lá, fala. O diabinho chegou na cabeça de Davi e falou, conta o exército. E Deus disse, não conta o exército. Mas o diabinho falava, conta o exército. Quem que ele ouviu? O diabinho. Contou o exército, meu irmão. Quando ele contou o exército, ele transgrediu. A Bíblia diz que a maldição se instalou em Israel. Em 3 dias, 72 horas. O anjo da morte veio, 70 mil pessoas foram feridas, morreram, a maldição se instalou em Israel. Ele foi confrontado pelo profeta, olha só a importância do profeta. O profeta é alguém levantado por Deus para trazer confronto, para gerar arrependimento. Meu irmão, geralmente o profeta ele confronta mesmo assim. O Clodoilson de vez em quando tem unção profética, confronta, é duro, viu meu? De vez em quando eu ouvi o Clodoilson, não? Porque ele confronta. Não é verdade? O pastor apóstolo Ronaldo, confronta ou não confronta? Clodoilson é assim, é duro, é intragável. A lixa é boa. Mas o profeta, ele vem para confrontar, meu irmão, para gerar o que? Arrependimento, porque onde tem arrependimento a bênção manifesta. E o profeta veio aí e diz, olha, sobe a eira de Araúna e oferece um sacrifício. Sobe a eira de Araúna e oferece um sacrifício. Quando Davi chegou, Davi era um rei, Araúna conhecia Davi. E disse, o que o rei veio fazer? Ele falou, veio oferecer um sacrifício. Ele falou, está aqui, ó, vai lá, os animais, aqui está a eira, oferece o teu sacrifício. Davi disse, não oferecerei ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Meu irmão, quando ele ministrou essa palavra, algo entrou no meu coração. Falou, hoje é o dia da sua libertação financeira. Naqueles dias, queridos, a gente não tinha dinheiro para comprar um ar-condicionado de 6.500 BTUs, não tinha. A gente orava, a gente jejuava, ungia gasofilácio. Meu irmão, fazia o que tinha que fazer. Olha, quantas vezes eu ungi gasofilácio. Daí Deus falou, não é ungir gasofilácio, é o que você coloca no gasofilácio que vai mudar a sua história. Não é um sangue, não, é o que você coloca lá. E o Espírito Santo falou, hoje vai ser a sua libertação financeira e você vai fazer uma oferta de R$1.000. Deus me deu valor. Eu falei, R$1.000? Eu falei, eu não tenho nada, eu não tenho R$100. E não tem nem talão de cheque, não tinha nem cartão de crédito. Eu estava liso, não estava leso, não estava louco, mas estava liso. Tinha aquele liso, leso e louco? Não, eu estava só liso, leso e louco eu não estava. E eu falei, não tem como, eu não tenho, a minha mente dizia, você não tem como fazer essa oferta. O pregador virou assim e falou assim, você, pastor, meu irmão, o dedo dele parece que cresceu assim, veio na minha direção, tocou em mim. Você tocou assim. Você tocou, mas parece que tocou em mim. E eu estava negociando, e o Espírito Santo já tinha falado comigo o valor. Eu faço uma oferta de R$1.000 pela redenção financeira do ministério. Eu fiz o que eu oriento ninguém fazer. O Clodoilson estava comigo, falei, Clodoilson, você tem um talão de cheque? E o Clodoilson estava melhor que eu. E hoje continua melhor. O cara é vereador agora. Estou brincando. Estamos iguais assim, ó. Eu falei, Clodoilson, você tem um talão de cheque? Eu tenho. Eu falei, você tem coragem de me emprestar uma folha de cheque? Eu tenho.
Preencheu lá R$1.000, assinou lá com Deus. Falei, é dele mesmo, vai lá. Predatei o cheque. Eu não tinha dinheiro. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Mas o Espírito Santo falou, faz. Vai ser a redenção. E eu fiz. Deu cheque predatado. Eu voltei desse congresso, meu irmão. Pagaram para que eu fosse. Pagaram o hotel. Pagaram a minha passagem. Os organizadores, eles que fizeram isso, eram americanos. Eles sabiam o que era plantar. Quando eu cheguei desta viagem, uma irmã, ela me procurou, disse, pastor, eu voltei dos Estados Unidos, eu era de uma igreja tradicional em Campo Grande, e Deus me abençoou nos Estados Unidos, estou voltando para cá, e eu ouvi falar desta igreja, e ela começou a congregar com a gente aqui. E nós estávamos num projeto de compra de um terreno, lá no Carandabosque, para construirmos um templo, mas a gente não tinha dinheiro. E ela disse assim, eu tenho uma oferta para consagrar. Era 7 ou 8 mil dólares em notas de 100. Você já viu assim, 7 mil dólares em notas de 100? Compramos um terreno lá no Carandabosque, divisa com o Mata do Jacinto. Veio o prefeito e fez a Via Parque. E construiu aquele parque chamado Soter, bem na frente. O terreno ficou na esquina. Nós tínhamos comprado o terreno com aquele dinheiro. Tínhamos pago na época 14 ou 15 mil reais. Olha, a oferta de 1.000 trouxe uma colheita de 7 mil dólares. Na época o dólar era 1 e pouquinho. Você sabia que teve uma época que o real era mais forte que o dólar? Nós oramos por aquele tempo, para que acontecesse, aconteceu. Compramos o terreno, a igreja desenvolveu, cresceu. O terreno para nós, na nossa concepção, ficou pequeno, já não servia mais. Coloquei o terreno à venda. Vendemos o terreno por 100 mil reais. 100 mil reais. Aquela oferta de 1.000 se transformou em 100 mil. Quando Deus disse para Moisés, leva o povo, traz o povo, meu irmão, faz sentido? Caminho de 3 dias. É para romper mesmo. Quebrar com a alma limitada. Que diz que você não pode. Que você não tem. Que vai comprometer você. E ele vai levar o povo, caminho de 3 dias, para oferecer um sacrifício. Eu quero encerrar essa ministração desta manhã, que foi além daquilo que eu pensava que Deus tinha para nós. Eu pensei em uma outra coisa, preparei uma outra coisa, fiquei 5 noites de uma semana sem dormir, preocupado do que eu ia falar para vocês de manhã e à noite. Mas Deus falou conosco de uma outra forma, nada a ver com aquilo que eu tinha preparado. Mas eu quero encerrar esse período, o pastor Marcelo já chegou, e ele vai ministrar daqui a pouquinho, nós vamos ofertar. Eu quero desafiar você a ofertar, fazer uma oferta assim, que é algo que vai confrontar a sua alma. Vai confrontar a alma mesmo. 100 reais não confronta muita gente aqui. 100 mil reais não confronta mais pessoas. Você sabe o que é assim, eu vou fazer algo para libertador. E nós vamos fazer. Se começa com 1.000, comece com 1.000. Meu irmão, preste atenção. Alguém olha para nós e diz, não é possível, olha o lugar onde Deus tem colocado o apóstolo. Mas tudo que nós estamos vivendo é fruto de sementes que nós plantamos. E a graça de Deus superabundou. Que a gente já está colhendo onde a gente nem plantou, né, Hilton? Doutrina do Hilton. Mas é uma doutrina bíblica também. A gente está colhendo. Meu irmão, é impressionante. Eu tenho visto o que Deus tem feito. Marcelo, fica em pé, Marcelo. Pastor Marcelo e Márcia. O pastor Marcelo e a pastora Márcia. O pastor Marcelo, ele tinha aquela coisa da encarnação de alguém. Aquela coisa meio espírita dentro dele. Veio assim, de uma linha assim. O sogro dele era de São Francisco, como que chama? Não, era Rosa Cruz, mas era Cruz Rosa. Mas ele era devoto de São Francisco. Voto com pobreza. Ele tinha um santo de madeira andando na casa dele. Como era a vida lá, Marcelo? Era abundante? Naquele tempo você tinha casa para morar? Pagava aluguel?
Contrato de gaveta. O nome bonito. Compra, não tem nem como transferir, porque aumenta o financiamento. Agora, eu não estou expondo o Marcelo, mas eu sei o que Deus fez. Eu me lembro um dia que o Marcelo trabalhava, o Marcelo sempre foi muito trabalhador, sempre assim, impressionante. Mas uma época ele ficou desempregado, e eu pensei, coloquei os olhos sobre ele, eu estava igual Samuel, olhei para ele e falei, ele vai ser o administrador da igreja. Olha, ele tem características para administrar isso aqui. O pastor Evaldo estava morando lá em Corumbá. Eu olhei para ele, igual, lembra Samuel que chegou na casa de Jessé? Olhou para os bonitão e disse assim, é esse. Marcelo não quer dizer que o Marcelo é bonitão mesmo. Mas Deus tinha algo além para ele. E Deus falou comigo assim, não é ele, é o Evaldo. O Evaldo não morava aqui. Eu precisava de alguém para administrar isso aqui. Você sabia que eu não tenho nem a senha? O pastor Evaldo, o bispo, ele não me deu nem a senha da igreja. Um dia eu estava pensando a respeito disso. Eu comecei a querer ficar chateado. Falei, cara, eu não tenho nem a senha da igreja. O pessoal que serve aqui, que limpa aqui, eu vejo quando eu chego ali, eles metem o dedinho lá. Eu vou acessar lá em cima. Tem algumas salas lá que fica o pessoal que trabalha nas nossas mídias. Senta, Marcelo. Nas nossas mídias, tem uma porta, é chave eletrônica. Eu não tenho acesso. Eu comecei a ficar perturbado. Falei, cara, por que eu não tenho nem a chave da igreja? Meu irmão, eu não tenho as senhas do banco, eu não tenho. O pastor Evaldo tem a senha minha pessoal. Não sequestra ele não, estou brincando. Ele tem as minhas senhas. Mas eu nem preciso ter, por que ter? Isso me guarda, isso me protege, isso me blinda. Eu não tenho acesso ao cofre. Não fica também nada aqui, fica tranquilo, está tudo no banco. Se tiver, vai para o banco. Já vai direto. O Pix hoje, meu irmão, é impressionante. O Pix vai direto. Olha que coisa extraordinária. E tudo que é pago tem que ter 2 assinaturas. Mas ele tem as senhas, eu não tenho. Graças a Deus, estou guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro. Amém. E nem quero ter. Eu estava assim, querendo encaixar, poxa, mas nem a senha ele me deu daí para eu entrar na igreja. Deus falou comigo, é porque você não pediu. Eu falei, então eu nem quero mais, não vou pedir. Poxa vida, toda vez que eu chego eu tenho que apertar uma campainha, alguém vem abrir para mim. Eu falei, deixa, continua assim. Se eu precisar vir aqui à noite, alguém tem que vir comigo para abrir. Eu também não quero mais nem a chave, não quero mais nada, alguém vem. Nós vamos fazer algo para romper hoje. Você acredita nisso? Meu irmão, olha, abriu-se os céus. E pessoas como o Marcelo, nós temos centenas que não tinham nada. Mas centenas e centenas de pessoas que chegaram assim. E Deus tem colocado assim. Por causa do princípio. Eu ensino mesmo, eu falo mesmo. Mas geralmente eu não ministro domingo oferta. Vocês dizem, quase eu não ministro domingo sobre oferta. Eu ministro? Não, de vez em quando. Porque eu sei do momento de unção que vem para fazer aquilo. E esse é o momento. Nós vamos ministrar uma oferta, caminho de 3 dias. Que custe alguma coisa mesmo. E aquela voz está dizendo, você não pode, você não consegue, você não tem. Eu quero dizer, você pode, você consegue, você tem. Amém. Você lembra daquela viúva que chegou para o profeta e falou, olha, vão levar os meus filhos, o meu marido morreu. Ele servia a Deus, ele temia a Deus. Chegou para o profeta, falou, resolve minha vida. Ele só fez uma pergunta para ela, o que você tem na sua casa? O que ela disse? Não tenho nada. Ele falou, não tem nada. Falei, não, eu tenho lá um pouquinho de azeite. Falei, então você tem. Faz o seguinte, pede vasilhas aí. E vira a botija. Não vai faltar. E ela fez conforme a palavra do profeta. Meu irmão, o milagre aconteceu. Encheram todas as botijas. O que ela fez? Ela voltou para o profeta e diz, olha, eu fiz o que você ordenou que eu fizesse. É loucura sair pelos vizinhos pedindo vasilhas. É loucura mesmo, meu irmão. Quando você fala de dinheiro, de finanças, é loucura. E que não importa o que as pessoas pensam. Nós vamos trazer o fundamento. Quando ela fez o que o profeta, as vasilhas se encheram. Ela voltou para o profeta e disse, olha, aconteceu um milagre. O que ele diz? Vai e vende e paga a conta e vive com o resto. Vai e vende. Então, Deus ele sabe fazer milagres.
você vai colocar a sua semente diante dele. Consagração, caminho de 3 dias. Curve a sua cabeça. Pense aí que é o caminho de 3 dias. É o rompimento mesmo. É uma ação forte contra a sua alma. Você vai se chegar ao altar. Você vai vir ao altar para consagrar sua semente no altar. Você vai receber o seu envelope. Eu sei que alguns vão passar o Pix, mas você vai vir para o altar e a gente vai consagrar. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, te agradeço por esta manhã, uma manhã de rompimento. Rompimento mesmo na nossa mente, na nossa alma, estruturada, com os pensamentos que nos limitam, nas nossas conquistas pessoais, familiares, empresariais. Que esta manhã seja uma manhã profética para estabelecer um novo marco de prosperidade no meio do teu povo, de provisão abundante, provisão completa. E que nenhum dos teus filhos sejam ansiosos ou preocupados com o preço da gasolina, do combustível. Não, que eles entrem na abundância, provisão abundante. Em o nome de Jesus, diga, eu recebo esta palavra. Em o nome de Jesus, amém, amém. Distribua os envelopes, projete o Pix. Se você precisar passar o seu cartão, você vem para o altar. Mas agora é com você, agindo de acordo com a palavra liberada. A unção que você honra, nela você prospera. Receba a semente, receba a palavra, haja de acordo com a palavra. E eu quero profetizar que esse ano você vai a Jerusalém comigo. E outros mais ousados vão à Grécia. 3 noites na Grécia, 7 noites em Israel. Está lá facilitado. O Clodoilson está aí para facilitar a sua vida. Diga, eu vou a Jerusalém. Está fraco esse negócio. Diga assim, eu vou a Jerusalém esse ano, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, você vai a Jerusalém. Olha lá, quiser passar o cartão, vai passando, vai ministrando aqui o louvor. A gente não tem pressa não. Faça o seu ato profético. Estabeleça essa manhã como um memorial